Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Nossa missão é que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, coloque em prática, compartilhe e ensine para outras pessoas. Inclusive, a gente fez até uma musiquinha disso. O mês passado, em setembro, eu tive na conferência A Vida em Goiânia. O tema foi maravilhoso, Bíblia, nossa melhor amiga na Igreja Presbiteriana Vida. E foi uma benção, fiz boas amigas, nós se divertimos muito, choramos, rimos muito, né? E a gente fez uma musiquinha, não consegui subir no YouTube ela, por causa de direitos autorais, mas tá no Instagram, se você puder entrar no Instagram, @amiga.biblia, para você seguir a gente lá e aprender mais. Esse é um vídeo um pouco diferente, porque é um dos textos mais difíceis da Bíblia de ser explicado. Mas eu pedi sabedoria para o Senhor, eu sei que o Espírito Santo nos ajuda, eu estudei, me preparei, a gente vai explicar de uma maneira mais simples possível para que você possa entender. Se você está vendo aqui, meu cenário está com enfeites novos, ganhei de amigas queridas, depois eu vou pôr até o Instagram delas aqui na descrição do vídeo. Olha que fofura isso aqui, a capa da Bíblia, gente. Olha que coisa linda, que eu ganhei com detalhes da Amiga Bíblia aqui, né? Coisa maravilhosa, gente. Eu ainda que não consigo, não sou boa de trabalhos manuais, eu admiro muito essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos começar. Deus é muito bom, é um privilégio estar gravando novamente. A gente ficou umas 2 semanas aí sem vídeos, né? Além de eu ter viajado, há um mês atrás, meu pai estava viajando na Itália com minha mãe e alguns amigos. Ele ia ficar lá 2 meses, passou mal. Teve um momento difícil, teve que fazer uma cirurgia grande no coração, mas graças a Deus, anteontem, que eu tô gravando esse vídeo aqui, você vai ver daqui uns dias, né? Ele saiu, está de volta ao apartamento deles, lá na Itália. Meu filho foi para ajudar também, foi meu irmão, depois foi o outro irmão, e agora meu filho Paulo Gabriel tá lá, tá ajudando também. Mas graças a Deus ele tá muito bem, Deus é maravilhoso, Deus cuida de todos os detalhes, e ainda eu fui viajar dia 18 de setembro de 2025, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Eu fui viajar dia 18 de setembro de 2025 e ele estava sendo operado. Então foi um momento bem difícil de vou, não vou. Fui viajar em Goiânia, né, para pregar na conferência. Mas Deus falou poderosamente com a gente. Deus falou comigo, enquanto você está cuidando das minhas filhas aqui no Brasil, lá em Goiânia, eu estou enviando pessoas para cuidar do seu pai lá na Itália. E foi sobrenatural, gente, né? Eu ainda vou gravar essa mensagem, essa primeira mensagem que a gente expôs lá, que é Deus usa o caos para nos chamar. Prepara que eu tô pedindo sabedoria para Deus, força para pregar essa mensagem, que é uma mensagem muito profunda, muito forte, que muitas vezes Deus usa o caos para nos chamar para mais perto dele, né? Eu até terminei a mensagem lá assim: se você tá no caos, Deus está usando esse caos para te chamar. E se você ainda não tá no caos, você, por favor, se prepare e busque a Deus antes de chegar no momento do caos. Então fica a dica aí para vocês. Então a gente vai estudar Romanos, pegando minha Bíblia bonitinha aqui, Romanos 5, a gente vai dar continuação, tá? Normalmente eu gravo os vídeos mais ou menos de uns 10 minutos, para não ficar tão longo, mas o projeto, o objetivo é que a gente estude a Bíblia e entenda a palavra de Deus. Então talvez esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas eu peço para você que, se você quiser saber da Bíblia, entender a palavra de Deus, entenda. Por mais que seja um texto mais difícil, eu acho que o Espírito Santo nos dá iluminação. Talvez em alguns momentos da nossa vida a gente não entenda os textos com uma profundidade tão grande, mas nós podemos entender, nem que seja de início de modo superficial, para que depois o Senhor vai te abrindo o entendimento, você vai juntando não só esse texto com outros textos da palavra que você vai aprendendo. O Espírito Santo é o nosso maior professor também, né? Vamos lá, a gente vai ler Romanos 5, a partir do versículo 12. Morte, aqui está um subtítulo na minha Bíblia: Morte em Adão, vida em Cristo. Falando para vocês assim, na Bíblia tem subtítulos, talvez em negrito aí tem na sua Bíblia. Esses subtítulos foram colocados depois que foi editado a Bíblia, organizado a Bíblia dessa maneira, como capítulos e versículos, que eu já expliquei aqui. Ninguém escreve uma carta com capítulos e versículos, a pessoa escreve uma carta corrida. Aqui Paulo escreveu aos Romanos e escreveu uma carta corrida, né? Corrida quer dizer assim, foi escrevendo direto, né? Mas foi colocado capítulo e versículo para ajudar a gente a localizar
esses textos, né, com maior facilidade, e os subtítulos também, para você ter uma ideia do tema que vai ser tratado, né? Aqui, morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Né? A gente já falou isso em outros temas aqui, acho que todo o canal aqui a gente fala que o salário do pecado é a morte, todos os homens pecaram, a gente já leu ali em Romanos 3, que não há nenhum justo, nenhum sequer, e aqui fala o seguinte, o pecado entrou no mundo por um homem. Vamos voltar lá em Gênesis, né, nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus criou o mundo, criou as coisas, criou o homem, criou a mulher, e ele deu uma instrução para o homem. Olha, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dessa árvore. Ele podia comer, imagina, eu fico pensando no Jardim do Éden, eu sou uma pessoa que não como tanta fruta, mas eu gosto muito de fruta. Mas eu gosto muito porque eu não como muito, né? Sei lá, acho que é a rotina, né? Mas vamos voltar aqui. Imagina o Jardim do Éden como que era, com todos os tipos de frutas, sem comida, sem fruta estragada, sem bicho, sem nada até aquele momento, né? Então, ele podia comer de todas. Só uma que ele não podia. Tinha tudo que você imagina, mas só uma não podia. Só que é estranho dizer, quando existe uma proibição, parece que o homem tem a tendência de escolher o errado, né? A gente está estudando no grupão Amiga Bíblia, né? Se você quiser entrar também, vou deixar o link aqui para você. No grupão Amiga Bíblia, nós estamos estudando o livro de Marcos. Vários milagres que Jesus fez, ele falava para a pessoa, olha, não conte para ninguém. Não conte para ninguém, porque naquele momento ele queria ir pregar em muitos lugares. Se todo mundo ficasse sabendo, ele não conseguia se locomover e ir em tantos lugares, né? Tanto que nesse trecho que a gente está estudando, acho que capítulo 5, 6, Jesus já não conseguia entrar nas cidades. Ele estava nas estradas, fora das cidades, o povo ia buscá-lo, né? Mas eu quero dizer assim para vocês, Jesus falava, não conte nada para ninguém, mas quanto mais ele falava isso, mais as pessoas espalhavam os milagres. Eu até brinquei assim no comentário, Jesus conhece o homem, e ele sabia que quanto mais ele falasse, não conte, mais o homem ia querer desobedecer e contar. Então, voltando para Adão. Adão e Eva tinham uma fruta que não podia comer, mas eles quiseram comer justo aquela. Eles foram tentados, eles tinham opção de escolha, comer ou não comer, mas a partir daquele momento, eles decidem pecar, desobedecer a Deus. Deus tinha deixado uma regra simples, não comam isso. Né? Não era que nem a lei de Moisés, que tem 600 regras, ou vamos concentrar a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Era só uma, não coma essa. E eles decidiram desobedecer a Deus e viver do jeito deles. Muitas vezes nós também decidimos fazer isso, né, gente? Decidimos, Deus, deixa comigo, deixa eu fazer do meu jeito. E depois a gente tem que, entre aspas, voltar com o rabinho entre as pernas e pedir perdão, se arrepender e falar, Senhor, o Senhor estava certo, né? A gente tem que pensar sobre isso. Então, Adão, o pecado entrou no mundo por um homem. Depois desse, todos pecaram. Daí você fica pensando, mas eu fui condenado por causa de Adão, eu fui condenado por causa do pecado de um homem. Mas, gente, você conhece alguém que não peca? Pensa uma criança pequena, né? Eu sou mãe de 2 meninos, um fez 17, outro vai fazer 20 anos, mas eu tive experiência. Você falava assim, não põe o dedo na tomada. Ele vai lá, põe o dedo na tomada. Não bate no irmãozinho, vai lá, pá, não morde. A tendência do ser humano já é pecaminosa. Por quê? Foi criado um gene, entre aspas, tá, gente? Um gene em Adão que veio com um gene defeituoso do pecado. Todos os homens, a partir de Adão e Eva, já nasceram pecadores. Não que eles assim, eles nasceram condenados por causa de um, não é no sentido assim. Mas a nossa natureza já é pecadora. Nós temos muito mais tendência a desobedecer a Deus do que obedecer. Pensa comigo, é fácil você acordar cedo todos os dias e estar diante de Deus para ler a palavra? Eu já tenho hábito, então para mim já é fácil. Para você, talvez você já tenha um hábito, já é fácil. Mas normalmente não é fácil isso. Porque a nossa tendência é mais pecaminosa. A nossa tendência é mais fazer o que a gente quer, estar distante de Deus. É fácil ter o compromisso de se dedicar a ensinar a Bíblia para as pessoas. É fácil ter o compromisso de ir na igreja sempre, com frequência, se reunir com pessoas para estudar a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Então a nossa tendência como ser humano é ser pecador. Mas, vamos falar, então o pecado entrou no mundo por um homem. Então qual que foi o homem? Adão pecou.
E o salário do pecado, a gente vai ver até no capítulo 6, a gente já adianta, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A morte não é questão aqui da morte física, é a morte espiritual, separação de Deus. Porque o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Entrou duas coisas muito importantes que até aquele momento não existia. O medo e a vergonha. Eles andavam nus lá no paraíso. Eles não tinham ideia do que é vergonha de andar sem roupa. Hoje em dia a gente não vai andar sem roupa. A gente tem essa vergonha, né, esse padrão nosso. Mas Adão e Eva, eles sentiram vergonha, eles se viram nus. Então a vergonha é consequência do pecado. E também o medo. Eles sentiram medo de Deus e se esconderam. Deus sabia que eles tinham pecado, Deus sabia onde eles estavam, e Deus chega lá no Éden e pergunta: onde vocês estão? O que aconteceu com vocês? Me contem, né? Deus sabia, e Deus sabe da nossa vida, Deus sabe das nossas falhas, das nossas lutas, mas Ele quer que a gente converse com Ele quer que a gente conte as coisas para Ele. Então o que aconteceu? Adão se escondeu, ele sentiu vergonha, sentiu medo, mas o Senhor o chamou. O Senhor foi ao encontro deles. Como nós, quando pecamos, o Senhor quer nos encontrar. O Senhor enviou Jesus, né? Então, ele veio à morte, daí o Senhor encontrou eles, mas eles tiveram que sair do paraíso. E eles passaram por lutas, a mulher começou a ter dor de parto, naquele momento, nunca nenhuma mulher teve um parto assim, sem dor, igual Eva, né? Porque, igual Eva deveria ter, que é o princípio disso, porque é uma condenação. Com dor de parto, você vai ter seus filhos. O homem vai ter que ralar, a terra vai ter bichos, ervas daninhas, né? E tudo mais. Então teve a consequência, o salário do pecado é a morte. Eles pecaram, o salário do pecado deles foi a separação de Deus. É a morte espiritual, tá? Não estamos falando de morte física nesse momento aqui, é morte espiritual. Versículo 13. Então, existia uma regra, tá? Existia uma regra, não coma, desobedeceram, pecaram e morreram espiritualmente. Versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. A lei está escrito com letra maiúscula. É a lei, vou fazer até assim, né? Não sei como que tá aparecendo no vídeo. A lei de Moisés. A lei de Moisés é os 10 a base são os 10 mandamentos. Existem muitas outras. Mas antes de ser dada a lei de Moisés, o pecado já estava no mundo. Pensa, Adão veio no tempo, depois veio muitas gerações, passou Torre de Babel, passou, não na ordem, mas passou Noé, depois veio Abraão e foi passando muito tempo. Agora eu não lembro quantos anos, tá, gente? Mas desde Adão até Moisés passou muito tempo. Então esse período que Adão e Moisés, existiam regras que Deus tinha colocado, né? Mas não eram escritas como a lei de Moisés, tá? Continua. Então, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Pois o pecado não é levado em conta quando não existe lei, tá? A gente usa até uma ilustração. Você está andando numa rua. Não está escrito que é proibido estacionar. Então, você pode estacionar naquela rua. Você está andando, você tem que fazer uma conversão. Não tem uma placa que é proibido virar nessa rua, você pode. Então, quando não tem lei, o pecado não é levado em conta. Mas existiam regras que o Senhor tinha dado aos homens antes de ser dada a lei de Moisés, tá? E também a gente tem que voltar no capítulo 1. Pessoas que não conhecem a Deus, a gente até estudou isso, é um dos capítulos polêmicos de Romanos, eu até no texto, se você voltar aos vídeos aí, vários vídeos atrás, a gente lê esse texto, eu nem pude fazer muito comentário porque é um texto polêmico, tá? Fala aqui que Deus colocou no coração do homem, diante das coisas criadas, uma consciência do certo e de errado, uma consciência do que deve ou não fazer. Mais que eles não tenham lido a lei de Deus, existe uma consciência no homem que Deus colocou, tá? Então, mesmo que não tinha a lei de Moisés, voltando, mesmo que ainda não existia a lei de Moisés, porque Moisés veio muito tempo depois. Então, mesmo que nesse período não existia a lei de Moisés, existia o pecado também, mas não como um pecado como explicado na lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo de homem que haveria a ver. Então ele foi o primeiro homem, e o primeiro homem que entrou aqui fez errado. Então todos nós, gente, não existe ninguém sem pecado. Eu conversei com uma pessoa essa semana e aí eu falei, se de repente ela está falando de uma outra profissão, se de repente acontecesse um acidente na sua profissão e, sei lá, você morresse, para onde você iria? A pessoa falou assim, eu vou para o céu. Gente, a gente já falou isso em vários vídeos aqui.
tá? E eu preciso reforçar. Eu falei, por que você vai para o céu? Porque sou uma pessoa boa. Gente, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se você se acha autossuficiente, bom, você está com uma venda nos olhos. O inimigo colocou uma venda nos seus olhos para que você não possa ver os seus pecados, se arrepender e mudar de vida. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos enxergar que por nós mesmos nós não conseguimos, nós somos pecadores. O primeiro passo para receber a salvação é reconhecer que nós somos pecadores. Se você não dá esse primeiro passo, você vai morrer nos seus pecados. Você vai morrer pensando que você é uma pessoa boazinha. Opa, né? Vamos lá. Então, continuando. Todavia a morte reinou. Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Então, Adão pecou, depois, gente, a segunda geração, olha como que já é o pecado. A segunda geração, Caim matou Abel, que eram os filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos de Adão e Eva já teve até um assassinato na segunda geração. Então, todo homem foi mantendo pecador. Lógico, cada um tipo de pecado em cada época ainda, mas todos foram vindo pecadores até nós. Então, a transgressão, por causa da transgressão de um homem, todos morreram. Mas a graça de Deus, isto é, dádiva da graça, pela graça, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Cristo Jesus, transbordou muito mais para muitos. Todos, por causa de um pecado, todos os homens foram feitos pecadores e todos nós vamos pecando. Mas por causa de Jesus, que foi um outro tipo de homem, semelhante a Adão. Ele foi um primeiro também. Adão foi um primeiro homem e pecou. Deus enviou seu filho próprio. Deus veio aqui no mundo para fazer diferente, para ser o primeiro tipo de primeiro homem de um outro tipo que pode viver de uma maneira nova. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque o presente de Deus é muito maior do que o castigo da morte. O salário do pecado, o pecado de Adão, o pecado de todos nós nos levou à morte. Mas um homem morreu para pagar todos esses pecados e através disso nós podemos ter a graça, o perdão e a justificação. Dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões que trouxe justificação. Então foram muitos pecados que trouxe a condenação, mas uma bênção, a morte de Cristo na cruz por nós apagou todos esses pecados. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então todos somos condenados por meio de Adão e todos nós viemos pecando, tá? Não põe só a culpa, Adão, Deus não é justo porque eu tenho que ficar pagando o pecado de Adão. Não, todos nós pecamos. E não existe nenhum justo, nenhum sequer, exceto Jesus. Só teve um homem aqui na terra que não teve pecado. Então, nós somos pecadores, nós merecíamos a morte. Mas Cristo veio para dar uma nova oportunidade para nós, através da graça. A lei, a gente já estudou em outros lugares, a gente vai estudar ainda no livro de Romanos, a lei veio para apontar o erro. Mostrar, gente, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você se analisa. Estou fazendo certo, estou fazendo errado. A lei veio para apontar o erro, mas ela não tinha capacidade de mudar o nosso coração. É que nem o Código Penal. O Código Penal fala assim, olha, se você matar, você tem tantos anos de cadeia. Apesar que hoje em dia a lei não é muito bem aplicada, mas dando um exemplo. Você tem tantos anos de cadeia. Ela consegue mudar o coração do homem que está com tendência de matar alguém? Não, mas lá está escrito, a lei de Deus mostra o que deve e o que não fazer, mas a mudança de mente, de coração, só pode ser dada através de Jesus. Então a gente vai falar isso até no capítulo 6 também, tá bom? Então vamos voltando, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, então Adão pecou, todos os outros vieram com o gene do pecado, tudo errado. E a gente não consegue fazer o certo, exceto, tá? Assim também, um ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Então, um pecado
Todo mundo pecou e foi condenado, mas com um ato de justiça, um pecado de Adão, e depois todo mundo veio pecando, cheio de pecado e foi condenado. Mas assim, um ato de justiça do Senhor, Jesus, pode dar vida a todos os homens. Mas só que a gente só recebe essa vida se nós decidimos, se nós reconhecemos que nós somos pecadores. Sim, eu sou falho, eu sou pecador, eu peco, eu erro. Não é para pôr a culpa no outro, é você assumir a sua culpa. Eu peco, eu erro e me arrependo, tá? Então, você tem que reconhecer que é pecador e se arrepender. Daí sim, você decide que você precisa, você entende que você precisa de um Salvador. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se eu pequei, sou condenado à morte, separação espiritual de Deus. Mas quem pagou a morte por mim na cruz foi Jesus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, um desobedeceu, todos os outros vieram desobedecendo, mas um obedeceu. E através dessa obediência de Cristo, nós podemos ser transformados e obedecer ao Senhor. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Já existia princípios do Senhor, mas o Senhor fez questão de pedir para Moisés escrever as regras, para que você possa realmente entender, olhar para aquilo, ó, não minta, não rouba, não dê falso testemunho, adore só a Deus, não faça imagem de escultura, não dê falso testemunho, outras coisas, né, que fala lá. A gente tem que pensar sobre isso. Tinha as regras ali, a gente olha para aquilo, a gente vê que a gente já está condenado, né? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, quer dizer, muitos pecados de todas as gerações, inclusive nós, muitos pecados, mas um ato de justiça, de obediência do Senhor, uma vida entregue, sem pecado, perfeita como Cristo, morreu no nosso lugar para nos salvar. Olha que coisa linda. Transbordou, mas aumentou... Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como no pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Adão pecou e veio trazendo as coisas erradas. A consequência foi a morte, a separação total de Deus. Mas em Cristo, pela obediência, pela desobediência de um veio a morte. Pela obediência de um pode ter a vida eterna. Olha que coisa linda. O primeiro homem pecou, mas Jesus, à semelhança do primeiro homem, veio para ser o primeiro homem sem pecado. E nos dá a oportunidade de ter uma vida nova. É isso que nós vamos falar no próximo capítulo 6. A gente terminou agora, o capítulo 5, né? Versículo 21, a gente terminou agora. Mas eu quero dizer para vocês, nós somos pecadores. Se você não reconhecer que você é pecador, existe, acho que na carta de 1 João, né, que fala assim, se você fala que você não é pecador, você está falando que Deus é mentiroso. Porque Deus fala que todos são pecadores. Se você falar, eu não peco, você já está falando que Deus é mentiroso, você já está pecando. Então você precisa reconhecer que você é pecador. Assim como Adão, você fala assim, ai, a Eva, por que ela comeu? Alguns falam aquela maçã, ninguém na Bíblia não fala que fruta que é. Por que Eva comeu o fruto? Agora a gente é castigado. Mas se você estivesse no lugar de Eva, você também ia comer. Porque nós temos a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito. Mas Cristo veio, obedeceu ao Senhor, entregou a vida por nós e nos deu uma oportunidade de viver uma vida nova. Deus tem nos chamado para viver uma vida nova. Não pela lei, mas sim pela graça. A dádiva, o presente que Ele pode nos dar de graça é a vida eterna. Nós precisamos sim reconhecer que nós somos pecadores, nos arrepender e decidir entregar a vida para Ele. Decidir, eu não quero viver mais naquela vida de pecado como Adão. Desde aquela época a humanidade foi condenada. Eu não quero mais viver essa vida de pecado. Eu quero agora ter uma vida nova com Cristo. E Cristo nos dá a oportunidade de ter uma vida nova. E eu vou terminar aqui lendo João. Normalmente eu nem leio outros textos, a gente concentra só num texto só, mas eu vou ler João. João 3, é um capítulo maravilhoso a gente ler também, mas João 3 diz assim,
Não surpreenda pelo fato de Jesus dizendo para Nicodemos, um homem mestre da lei, diz assim, Jesus explicando para ele como que ele podia ser salvo. É necessário que vocês nasçam de novo. Não é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos pergunta, mas como que eu vou nascer de novo, recomeçar minha vida, porque eu tenho uma vida pecadora? Como que eu vou recomeçar minha vida? Dá para eu voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala, você precisa nascer novamente da água de espírito. Isso é o nascimento espiritual. Você, quando entende que é pecador, se arrepende e decide, entende que você precisa de um salvador, você fala, eu não quero viver mais naquela vida. Você decide morrer espiritualmente. Morrer espiritualmente e viver uma vida nova, agora com os padrões de Cristo. Você recebe uma graça, você recebe o próprio Deus morando no seu coração, o Espírito Santo, para que você possa e receba capacidade para viver uma vida nova. Quantas pessoas você conhece e decidem, eu vou mudar de vida, às vezes vou largar o vício, vou mudar coisas da minha vida, vou viver uma vida diferente. Nós só conseguimos viver uma vida realmente diferente se nós tivermos a força do poder do Espírito Santo na nossa vida. Senão a gente vai voltar para aquela tendência sempre pecadora, sempre pecaminosa, porque o nosso corpo ainda tem o gene do pecado, mas a gente consegue só combater isso se nós realmente entregarmos nossa vida para Jesus, deixando a vida velha de lado e vivendo uma vida nova. Se você já tomou essa decisão na sua vida, toma posse disso. Não, eu já entreguei minha vida. Aquilo lá que eu fazia antes não faz mais parte de mim. Cristo está me dando poder de poder obedecer os preceitos do Senhor. Só em Cristo a gente consegue isso. Você não consegue mudar a sua vida sozinho. Tem muitas pessoas que falam assim, eu quero até na igreja, mas eu tenho tanta coisa, sei lá, eu bebo, eu fumo, faço coisa errada, sei lá, qualquer coisa assim, né, que você possa pensar. Eu vou esperar eu melhorar, depois eu vou para a igreja, sinto muito dizer. Sozinho, a gente não consegue força. Vai para a igreja, busca a Deus, leia a Bíblia primeiro. Daí que você vai encontrar força para melhorar. Vem como você está. O Senhor não aceita o pecado, mas Ele recebe o pecador que quer ser regenerado. Nós precisamos também receber essas pessoas. Está com problema, está com luta, vem para a igreja. A gente vai orar por você, a gente vai buscar Deus juntos, a gente vai ler a palavra, o Senhor vai abrir seu entendimento e Ele vai te dar força para sair dessa situação. A gente possa pensar sobre isso. Então, Adão pecou, todos nós viemos pecando, chegou em nós, tá? Assuma que você é pecador, senão você não vai nunca receber salvação. Sim, mas Cristo foi obediente. Muitos pecados, um ato de obediência do Senhor, de Jesus, pode trazer vida no nosso coração. A gente pode ter uma vida nova com Ele. E que privilégio viver isso. Que bênção. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de explicar esse texto complexo, que tem muitas coisas mais para a gente aprender, mas a base é isso. Que você possa decidir ter uma vida nova com Cristo, não mais seguindo o pecado e o salário do pecado, a morte de Adão, mas poder ter a vida eterna através da dádiva de Jesus, que se entregou na cruz para morrer no seu lugar. Ele pagou o preço do pecado, ele foi obediente. E a graça do Senhor, a dádiva de Deus, o presente de Deus para você, é para que você possa usufruir disso e viver uma vida nova. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Obrigado, Jesus, obrigado. Um abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha. Obrigado por ter chegado até o fim. Dá um like, põe comentários aí, compartilha com outras pessoas a palavra de Deus. Se você não está no grupo Uma Amiga Bíblia do WhatsApp, tem um link aqui para você me chamar e entrar no grupo, tá bom? Um abraço, bem apertado, cheiroso. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.